A gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza tem afetado muita gente. Eu tenho certeza absoluta, até porque não faz muito tempo eu postei lá contei que eu dormi 9h30, noite retrasada. Eu falei, gente, como eu dormi, que gostoso e tal. E resolvi contar que eu dormi tanto. E deixei lá um quadradinho perguntando se você dorme bem, se não dorme, quantas horas dorme. A maioria respondeu que não dorme. A maioria disse que não dorme nada. Algumas pessoas dormem 3, 4, 5 horas. Tem gente que diz que dorme e acorda a noite inteira. Tem gente que fala que se prontifica a dormir às 10 e só consegue ir para a cama 1 da manhã e acaba dormindo às 3. Enfim, isso tudo é terrível. Eu sempre falo para vocês que o sono é um dos pilares da saúde importantíssimo. Não é só o cansaço, as olheiras, a fadiga, né? Tem outras questões que estão relacionadas ao nosso corpo, inclusive a doenças sérias. Dormir bem é importante. Não subestime o impacto de uma noite mal dormida, tá? Privação de sono de 24 horas ou uma insônia crônica equivale a uma intoxicação por álcool. Não tô falando tomar um copinho, não. Intoxicação por álcool. Por isso que tem aquela expressão, a gente fala muito para as crianças assim, nossa, tá bêbado de sono. Porque realmente a pessoa fica com a parte cognitiva afetada, motor e tudo mais. Hoje a gente conversa com a psiquiatra Jéssica Martani sobre esse assunto e ela vai nos ajudar. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber, viu? Vamos lá. É tão interessante quando a gente fala de sono. Aliás, quando a gente fala de qualquer assunto relacionado à saúde, os médicos falam assim, isso é uma questão de gestão do estresse, sono de qualidade e alimentação. Eu penso assim, puxa... Parece fácil, né? Pode. Só que não é bem assim. Tem gente que não dorme bem e o sonho da vida seria dormir bem. Dormir. Você sabe que a insônia hoje, ela representa aí 30%, ou seja, 30% da população mundial tem o sintoma insônia. Então, assim, é muita gente. E a insônia, ela pode ser por vários motivos. Tanto questões psiquiátricas, então depressão, ansiedade, alterações respiratórias, doenças reumatológicas. Então, assim, a insônia, ela está muito presente. O que você falou no início do programa é bem isso mesmo. Muitas pessoas estão tendo insônia. E isso é muito complicado, né? E aí, a gente hoje vai querer entender um pouquinho sobre insônia. Vamos lá. Tem tanta gente com insônia. Já existe alguma pesquisa que mostre pra gente o porquê a maioria tem insônia? Qual é o motivo mais recorrente? Motivo mais recorrente. Olha, tem uma coisa muito, muito interessante. 30 milhões de pessoas têm uma doença que é super subdiagnosticada, a apneia do sono. E a gente está no ranking, a gente pega a medalha de bronze. A gente está em 3º lugar do país que mais tem apneia do sono. Então, é uma doença que ela acaba afetando o sono e ninguém percebe. Então, os médicos precisam estar de olho nisso. Outras causas, depressão, ansiedade, dores, então, tudo isso pode ocasionar insônia. E aí, é muito importante a gente entender, poxa, mas então, quando é que eu vou buscar ajuda? Quando que essa insônia é uma insônia porque eu estou estressada, porque algo ruim aconteceu? Ou quando que ela começa a se tornar uma patologia a ponto de eu ir no médico? Então, Cláudia, a gente tem alguns critérios em relação a isso. Então, assim, primeiro, o que é a insônia? A gente tem 3 tipos principais. A primeira é a insônia inicial, que é aquela demora para pegar no sono, pensamento gira e vai, preocupações, coisas do passado que não tem nada a ver. Então, a demora para dormir, insônia inicial. E tem pessoas que têm despertares noturnos, que é a insônia de manutenção. E a gente tem a insônia terminal também, que é o despertar precoce. Quando essa pessoa ela sofre desses fatores por mais de 3 vezes por semana, já é algo que a gente precisa prestar atenção. Quando ela está com esses sintomas por mais de 3 meses, a gente fala que já é uma insônia crônica. E aí a gente precisa buscar ajuda, entender qual é a causa, que ela pode ser diversa, como a gente falou aqui, entender essa causa e cuidar.
Que assim, interessante, né, que a doutora falou que podem ter vários motivos, ela falou de Sim. depressão como um dos motivos, mas ao mesmo tempo a insônia também, se veio por outra causa, pode levar à depressão, Oh, sim, pode muito. levar a um problema do coração. Sim, hoje, o que que a gente sabe? Quem tem insônia tem chance de 2 vezes mais de ter depressão e ansiedade. E quem tem insônia, hoje a gente sabe que pessoas que dormem menos de 5 horas por dia têm uma chance de 2 a 3 vezes mais de ter problemas cardiológicos. Então, problema no coração, AVC, câncer, maior sensibilidade à dor. E tem uma coisa, Cláudia, muito interessante que os cientistas descobriram há pouco tempo, que é o sistema linfático. O que que acontece? Quando a gente dorme, o nosso corpo ele faz como se fosse uma limpeza das toxinas. Então, ele tira, né, proteínas que podem ser maléficas, como a proteína beta-amiloide, que causa o Alzheimer. Então, hoje a gente está começando a ver uma relação muito grande entre a insônia e demências. Então, gente, pelo amor de Deus, vá buscar ajuda. Precisa, É né? muito E a sério. estimativa de vida aumentou e não significa que a gente vai viver bastante com qualidade. Às vezes você tem uma saúde física muito boa, uma saúde mental bem prejudicada, né? Tem um corpo bom, a parte cognitiva está péssima, então é importante a gente cuidar do todo, né? Não dá para separar. Agora você falou de apneia do sono. A apneia do sono pode causar despertares? Sim. Na verdade, a gente até o especialista, é o pneumologista que consegue observar tudo isso, mas o próprio diagnóstico é isso. É uma quantidade de despertares muito grande e devido ao quê? A pessoa ela para de respirar. Então, às vezes o ronco que a gente acha que é normal, às vezes pode ser um indício de apneia. E muitas pessoas têm e não têm a menor ideia. Aliás, gente, até o ronco atrapalha o sono. E normalmente a gente fica bravo, né, com raiva de quem ronca, porque fala, ai, ronca que eu não consigo dormir. Mas essa pessoa que ronca, ela também não dorme bem. Não A dorme. gente precisa fazer, então, a polissonografia para saber como é que tá nosso sono. Polissonografia, não adianta dar uns tapinhas no marido e falar, para de roncar, que não é bem aí, né? Então, polissonografia é super importante até para a gente descartar o quê? Causas orgânicas. Então, a gente tem as causas que as causas orgânicas que podem desencadear a insônia. Então, apneia do sono, doenças reumatológicas, é necessário a gente ver tudo isso para não tratar errado. O que acontece, Cláudia? A gente, muitas vezes, está tratando errado. Trata com antidepressivo, com remédio para dormir, e não é isso. A pessoa ela não está respirando à noite. E aí o corpo, ele age até de forma muito protetiva, né? Porque ele acorda para você não morrer. Sim, sim. E outra questão também muito comum que eu vejo na minha clínica médica é a questão do transtorno do pânico. Então, ansiedade generalizada, pessoas que acordam na madrugada com taquicardia, com falta de ar, isso é um pesadelo. Agora, eu vi pelas mensagens que me deixaram lá na minha caixinha de perguntas que muita gente está com insônia por conta da menopausa, as mulheres, né? E aí, o que fazer? Tá. Quando a gente tem a menopausa, acontece uma alteração dos hormônios, principalmente de qual? O estrógeno. O estrógeno, a gente fala que ele é o protetor da nossa saúde mental. Então, nós mulheres, a gente também tem chance de 2 vezes mais ter ansiedade, ter depressão. Por quê? Por conta das gangorras hormonais. Então, a gente fala da primeira menstruação, a gente fala da gravidez e a gente fala da menopausa. Então, na menopausa é muito comum a gente começar a ter dificuldade de dormir, né? E aí a gente precisa observar também as mudanças do nosso corpo. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma necessidade maior de dormir e depois, com o tempo, é normal que os idosos, por exemplo, eles durmam menos tempo. E aí a gente precisa alinhar isso com o paciente, que muitas vezes o paciente, ele quer dormir 9 horas. Ai, doutora, eu dormi 8 horas por dia, hoje estou dormindo 6. Eu, se deixar, se eu for bem consciente, assim, para a cama não estiver para acordar, eu durmo 9 horas, 9 horas. Ah, que delícia! E aí a gente tem que alinhar a capacidade do sono dessa pessoa, a capacidade orgânica, com a expectativa dele.
Então, isso também é muito importante a gente entender. Agora foi interessante o que você falou, né? E aí eu pensei numa coisa, vê se faz sentido. A gente, quando entra na menopausa, às vezes, não é sempre, a gente ganha peso, às vezes dá um pouco de preguiça, de desânimo, faz menos atividade física. Sim. Como já tá a vida mais sossegada, às vezes acaba se permitindo comer uma coisinha que não é tão legal, comer errado, acaba engordando, né? Sim, sim. E quando a gente está com sobrepeso, a gente tem mais possibilidade de roncar, não é? Sim, sim, com certeza. A questão da gente não fazer exercícios físicos, da gente estar em sobrepeso, ocasiona uma dificuldade, inclusive respiratória. Então, por isso que eu falo, gente, não adianta. A base da vida da gente é o exercício físico. Exercício físico previne insônia, previne depressão, previne ansiedade. Lógico, né? Eu costumo dizer que a vida ela é cheia de pilares que a gente precisa ter. Então, uma boa alimentação, exercícios físicos, a gente tem que ter felicidade, tem que ter hobby, não adianta só trabalhar, contato com a natureza, isso da gente ficar só atrás de rede social, isso tem realmente prejudicado muito a nossa saúde emocional. Porque gera ansiedade, né? Agora, já que eu estou do lado de uma psiquiatra e eu sei que tem muita gente que só dorme com remedinho, entre não dormir e dormir com remedinho, o que é melhor? Olha, isso é uma pergunta muito, muito importante e capciosa. Por que a gente faz? A gente precisa analisar esse paciente. Então, se a gente começar a perceber que ele está com alterações muito importantes do sono, por exemplo, déficit de atenção, está mais irritado, está mais sensação de cansaço, ou seja, quando a gente começa a perceber que a gravidade não está legal, vale a pena a medicação. E aí, medicação, existem vários estilos de medicação, desde as mais naturais até algumas que causam dependência, mas que também, se a gente tomar direito com a recomendação médica, elas ajudam muito. A ciência, ela vem para ajudar a gente. Então, aí vale uma análise de caso a caso. Tem paciente que eu falo, olha, nesse momento, a gente precisa regularizar o seu relógio biológico. Até para quê? Para a gente conseguir melhorar a tua depressão, a tua ansiedade. Ele é um dos primeiros pilares que a gente precisa ajustar. Mas aí, para isso, tem que passar no médico, né? Tem gente que faz aquele uso absurdo de pegar o remédio com a vizinha. Isso, tem demais. Né? E compra em lugar que não deve. Aliás, gente, em relação a comprar em lugar que não deve, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você sabe, mas o mercado de drogas, no sentido remédios ilegais, remédios falsos, remédios falsificados, é gigante. Presta atenção. Não é só em outro país, a gente vive no Brasil. Então, presta muita atenção. Eu compro sem receita. Questione, duvide, porque com a sua saúde você não deve brincar. Eu estava assistindo um documentário e eu fiquei chocada, porque não é assim, não são 100 caixas, são toneladas de remédios fabricados, falsificados, feitos com farinha. Sim. É impressionante. Não da indústria farmacêutica, obviamente, de um fundo de quintal e que muitas vezes nem higiene tem. Nem higiene. E as pessoas pagam um absurdo para pegar esses medicamentos e não querem passar no médico. Exatamente, aí é que tá, né? Mas aí a gente vê o quê? Uma falta de compromisso e uma falta de carinho consigo próprio. Falou tudo, falta de carinho consigo próprio. Vamos fazer o seguinte, Vida Melhor Oficial é o Instagram do programa, manda sua pergunta, quero a sua participação por lá e eu volto já, tá? A gente tem que investigar aí o que está acontecendo com esse sono, mas ouvir uma médica que sabe, entende desse assunto para que você possa ser atendido de forma pontual, né? A gente tem que saber o que é que a gente vai fazer com a gente. Agora vamos lá, gente, vamos continuar nosso bate-papo. Olha, se você já mandou sua pergunta, segura aí, que já a gente tem a resposta. Sabe o que eu queria pedir para a produção, meninas? Se vocês pudessem me trazer meu celular. Eu já falei para vocês várias vezes, quem está me assistindo sabe, que eu uso um aplicativo que grava o meu sono, mas não é como um relógio, não. Ele grava o áudio do meu sono. Legal. É muito legal, mas ao mesmo tempo terrível. Porque ele mostra para você se você roncou ou não.
E é impressionante que às vezes a gente fala assim, não, eu não ronco, meu marido nunca viu que eu roncava. E eu assim, né, não, eu não ronco. Até que eu resolvi gravar. E eu descobri que eu ronco sim. Principalmente algumas noites. Quando eu tô mais cansada, ou sair, me divertir, tomei uma taça de vinho, aí é mais complicado. Atualmente não ronco mais, por quê? Porque eu tomei uma providência que foi fazer um aparelhinho intraoral, que é aquele que fecha a boca, assim, sabe? Sim. Que eu tô amando. E aí eu percebi o seguinte, eu vou percebendo por minha conta mesmo. O dia que eu resolvo não usar o aparelho, porque tem vezes que fala assim, eu não tô com vontade de colocar o aparelho. Não vou pôr não. Tô afim. Aí eu não ponho, aí eu durmo mal. Então, por isso que eu te perguntei, será que o ronco acorda a gente? Eu tô concluindo que sim, que o ronco acorda a gente. Né? Não só a apneia, porque eu fiz a polissonografia, eu não tenho apneia, mas eu acredito que o ronco acorde a gente. Mas talvez ele também atrapalhe a qualidade do seu sono. Sim, quando eu tô com o meu aparelhinho, eu durmo muito mais, acordo mais descansada. Porque muitas vezes, quando a gente ronca, a gente pode ter, inclusive, uma mudança da arquitetura do nosso sono, impedindo que a gente entre nas fases mais profundas do nosso sono. Então, sonhe menos, enfim, né? E tudo isso ocasiona a gente acordar mais cansado, com uma qualidade de sono muito ruim, né? É verdade. Quer ver, ó, eu vou mostrar pra vocês. Não vou falar o nome do aplicativo, porque não é propaganda de aplicativo, não seria nem legal. Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia. O dia que eu não uso o aparelhinho, esse dia aqui, que tá aqui marcando o dia certinho, o meu gráfico vem até aqui, ó. Minha pontuação de ronco é enorme, ronquei um monte. Interessante, gente. Vocês querem ouvir o barulho? É chocante, hein? Melhor não, né? Vai acabar com a graça, mas vou mostrar assim. O dia que eu durmo com o aparelhinho, tá aqui, ó, o gráfico menorzinho, tá vendo? Aí, ó, vamos ver qual que é a pontuação desse. É 29. Ó, o dia sem aparelho é 122, com o aparelho 29. Agora eu vou mostrar pra vocês o barulho. O barulho é horroroso, mas vocês vão ouvir, que vocês merecem, meus amigos. Ó, peraí, calma. Cadê? Negócio chocante aqui, ó. Não é possível. É aqui, ó. Não, não é possível. Essa pessoa ronca, a gente não quer, né? Mas é humano e faz mal e é perigoso. E se você não cuidar, você pode infartar. Não é só incomodar o marido ou o marido incomodar a mulher, né? Então a gente precisa, se você quiser, você pode baixar um aplicativo como esse, devem ter vários, mas eu acho que o mais importante é fazer uma polissonografia, não é? Polissonografia. E lembrar que a prevalência da doença é muito grande, a incidência também. Então, a gente está aí em terceiro lugar do mundo que mais tem apneia. E às vezes você pode ter essa apneia e tá achando que é outra coisa. Então, Tá vendo? precisa cuidar. Mas quem quiser me convidar para viajar, poxa, vou te receber na minha casa, fica tranquilo que eu vou levar meu aparelhinho, não tem ronco nada nenhum, tá bom? Tá tudo certo. Doutora, vamos lá. A gente falou de medicação, né? E você disse que tem vários tipos de remédios, Sim, etc. sim, Tem uns lá que são os indutores do sono, que há um tempo atrás parecia que era super do bem. E muitos médicos, inclusive, que vêm aqui fazem um alerta muito grande. Eu tô falando do Zolpidem, que tem vários nomes comerciais. E a gente até viu, passou na televisão, de alguns cantores famosos, inclusive, que se jogaram da janela porque tiveram uma alucinação por conta dessa medicação. E aí, como é que tá isso hoje? Como é que vocês psiquiatras enxergam? Vamos lá. O Zolpidem, ele é da classe das drogas Z. De fato, é uma medicação relativamente nova. Quando lançou, nós médicos, a gente achou, nossa, é o máximo, não vicia, não dá problema da gente ficar meio com torpor no outro dia, que maravilha, vamos nessa, né? E aí o que aconteceu? Começou um uso grande disso, né? Muitas pessoas começaram a utilizar, e aí o que aconteceu? A gente começou a perceber que sim, dá dependência. E hoje eu tenho casos gravíssimos desse tipo de dependência desta medicação. Então, o que acontece? Essa medicação, o que a gente pode utilizar é no máximo, estourando, 30 dias, 15 dias consecutivos e depois só pontualmente. A dose da medicação
é a que o médico falar, não pode ser a mais do que aquilo. E quando a gente prescreve a medicação, precisa ser muito bem, então assim, a gente fala, olha, já fica deitado, coloca né, tem um que é sublingual, coloca já debaixo da língua, já deitado, não vai ficar zanzando por aí. Porque o que acontece é isso, fez compras à noite. É por quê? Porque não tomou do jeito correto. Então, precisa tomar do jeito correto e somente se necessário. Então, é o que eu falo, existem várias medicações. Se o médico indicou essa, é porque tem algum sentido. E assim, usar corretamente, é o que eu falo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, sabendo utilizar, né, de uma maneira correta, a ciência ela vem para ajudar a gente, mas tem que ter muito cuidado mesmo com essas medicações. E é legal a gente trazer essa informação porque o contrário foi muito difundido. Mas hoje é sabido que estava errado. Tá? Exato. A ciência ela está em constante evolução, a medicina está em constante evolução. Ela é fluida. Né? Então, sim, opa, falha nossa, não é bem como a gente achava, a situação é mais complicada. E viu, gente? Precisa ser muito criterioso. Tem casos graves de dependência de Zolpidem, tem casos gravíssimos. Então é muito sério. Sim. A Maria Costa diz assim, eu durmo mal todas as noites e sempre acordo no meio da noite. Costumo dormir tarde, mas quando deito mais cedo, acordo mais cedo ainda. Estou usando chá de camomila com 20 gotas de própolis para dormir, mas não está resolvendo. É muito problema da insônia. E tem um agravante, sou meio ansiosa. O que mais posso fazer para dormir bem, além de desligar aparelhos eletrônicos e estabelecer um horário fixo para dormir? Vamos lá. Primeira parte é a gente ir realmente na estruturação do nosso dia e do nosso sono. Então, uma boa noite de sono, ela começa, um bom dia, na verdade, ela começa no dia anterior. Então, é exatamente isso. Regularizar. A gente tem um hormônio que chama-se melatonina. Esse hormônio, ele é o grande maestro da sincronia de vários outros hormônios. E ele é liberado mais ou menos por volta das 21 horas. Então, aí é muito importante, deu 21 horas, já vai desligando as luzes, já vai ficando fora de coisas muito estimulantes. Então, programa de TV muito estimulante, filme de terror, aplicativos de celular, e já ir começando a tentar dormir. Então, realmente, acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Em relação à alimentação, a gente recomenda aí se alimentar umas 3, 4 horas antes de dormir. Evitar cafeína, umas 6 horas. Álcool, outra coisa importante. Álcool, o que ele faz? Ele ajuda a iniciar o sono. Só que ele acaba com a arquitetura do nosso sono. Então, a gente não tem o sono REM direito. Então, é um sono muito ruim. Foi, inclusive, o tema do meu TCC. A gente acorda eu já sei que eu não posso beber, porque é diferente. Eu acordo quebrada, horrível. Exatamente. E desperto à noite. E desperta. E aí, quando a gente faz todos essa higiene do sono e ainda assim a gente não tá legal, vale a pena a gente buscar o quê? O que tem por trás? Muitas vezes a insônia, ela é só a pontinha do iceberg. E muitas vezes a gente encontra o quê? Comorbidades, ansiedade, depressão, que são doenças neuroquímicas cerebrais que se a gente não trata com medicação, com psicoterapia e com estratégias de melhoras da vida, a gente não vai melhorar, não adianta. Compromisso, né, gente? Então, passar no médico. Acorda, agradeça a Deus, faz suas orações, faz seu exercício físico. Eu gosto de exercício físico pela manhã, não sei se tem alguma relação com o sono, mas para mim é excelente de manhã. Exercício físico à noite também deixa a gente mais acelerado e com maior dificuldade. Né? Uma coisa a temperatura do quarto. Temperatura do quarto. É importante. Tem que deixar agradável, né? Agradável. Se tá muito calor, você acorda por causa do calor. Se tá muito frio, você acorda por causa do frio. Sabe, ela falou que deixa tudo escurinho. Lá em casa, já contei isso pra vocês. Eu e o Ricardo, a gente colocou fita isolante preta, aquela fita preta, na luzinha ali dos canais de assinatura. Sei. Só que não adianta você ir lá onde tá. Você tem que deitar, porque quando você deita, a luzinha ela fica em outro ângulo. E aí um deita e o outro vai ajustando onde é que vai a luzinha preta. A fitinha preta ali, cola, a fitinha preta. Não interfere em nada a estética da coisa. Sabe mais o que eu faço, doutora? Que eu acho que para mim é muito legal? Não sei, eu queria que você falasse sobre isso. Eu uso a melatonina, eu faço a reposição de melatonina todas as noites.
A melatonina, ela tem diversas qualidades, ela ajuda até imunidade, exercício físico, ela é bem interessante. De fato, qual é a recomendação médica? São para pessoas que têm alteração em relação a jet lag, por exemplo. Estou num país, vou em outro e quero reestruturar o meu relógio biológico. Ou pessoas que têm, são trabalhadores noturnos. Então, a gente recomenda nesse sentido, tá? Tem alguns estudos que falam que a reposição da melatonina por um tempo aí, X, né, de 30, aí varia de acordo com cada paciente, pode ajudar em outras questões também, igual eu falei, imunidade. É um antioxidante, né? Ele é um antioxidante. Eu tomo, até porque o médico mandou tomar, recomendado, mas até por conta disso tudo, né? De todas as outras coisas. Eu gosto bastante da melatonina, mas não é para todo mundo também, como todo mundo acha que é. Então precisa, porque é um hormônio, né, que a gente está tentando repor, então precisa da avaliação com o médico para avaliar caso a caso. Perfeito. Sabe uma outra coisa que eu sinto diferença? O intestino, né? Por exemplo, eu tomo probiótico. Eu sinto que eu dou uma melhorada quando eu tô tomando bonitinho o meu probiótico. Até quando eu faço exames eu percebo que aumenta meu nível de serotonina. Isso é importante, né? É importante, mas como que funciona, tá? Hoje a gente tem algumas teorias sobre o eixo cérebro-intestino. Os grandes estudos que estão sendo feitos é que, de fato, quando a gente come ultraprocessado, ou enfim, a gente não come direitinho, né, devido a tanta coisa ultraprocessada, isso pode sim alterar a nossa flora intestinal, fazendo com que algumas bactérias, como por exemplo as gram positivas, elas aumentem a mais e isso gere um estado de microinflamação. E aí, os estudos mais novos têm falado sobre a questão de probióticos, porém ainda faltam níveis de evidência para a gente chegar e falar, não, isso realmente funciona. Então, são estudos ainda mais novos, embrionários, que a gente tem observado sobre tudo isso. Mas nada como fazer boas escolhas, né? Comer direito. Também não adianta tomar o probiótico se não comer as coisas que são prebióticas, né? Não adianta nada. As folhas, as fibras, a gente precisa. E outra coisa é a medição da serotonina sanguínea. Isso daí é um grande mito. Tanto que falam, doutora, você não vai medir a minha serotonina sanguínea? A gente não mede isso, porque a serotonina sanguínea, ela não mede realmente os níveis intracerebrais do nosso cérebro. Então, isso é um grande mito. Então, a gente acaba não tendo essa correlação. Perfeito. Olha, doutora Jéssica Martani sabe muito, uma psiquiatra maravilhosa. Ela está no dra.jessicamartani. Você fala bastante lá no Instagram? Siga lá, bastante dúvida, tudo pode dra.jessicamartani. E aproveite que você vai aprender muito com ela. E com certeza você vai cuidar bem da sua insônia. Muito Até a obrigada. Próxima. Muito obrigada, doutora. Foi muito bom. Agora